Sabe que o homem, como sempre, tem que fazer... Senão... Tá bonzinho? E aí, beleza? De boa? Vamos aí, velho. Como é que a gente vai fazer alguma coisa diferente, sendo que tem um monte de coisa já igual por aí? Podcast? Vamos fazer com que tipo de ideia? O que você acha? Acho que a ideia tem que ser o seguinte: gravar o que a gente já conversa, editar o que não pode. Não, o que não pode pro ar a gente edita, por isso que não pode fazer ao vivo. Então a gente já grava, porque já tem 20 anos que você me leva para trás, né, no bom sentido. Conversa. E aí que a vida não tá caminhando, então a gente só tem a nossa amizade, ela vai renovando a cada 6 meses. E aí eu acho que a ideia é a gente ir gravando, porque se a gente já tivesse gravado 20 anos de conversa, já ia ser o podcast mais velho do Brasil. Ou nós já estaríamos presos também, um podcast na cadeia. Grande chance. E gravar as conversas, a que der para ir pro ar, vai pro ar, e a que não der, pelo menos ficar guardada de lembrança, né? Muito bom, muito bom. Eu acho que dá pra gente falar muita coisa relacionada à sociedade, a forma que a gente pensa, logicamente, né, com moderação, né? Moderação, na verdade, ser ponderados. Porque hoje nós estamos num país onde nós não podemos falar o que pensamos. Porque qualquer coisinha, você é censurado. Ele pode falar censurado? Pode, ainda pode. Esse ano não sei se pode. Depois de agosto já não vai poder, porque aí já é eleição. É verdade. Aí a eleição aí fica mais restrita. Exatamente. E o que você acha de fazer, de repente, em cenários diferentes? Pode ser. Então, na academia, puxando um peso, a gente fala sobre. Ah, você vai pra academia? Não percebeu, não? Nem parece. Não? Se não tivesse falado. O homem precisa se movimentar, o homem precisa fazer exercício, senão ele fica. O quê? Ele fica sedentário? E ficar sedentário para o homem é um caos, né? E por que nossos pais não fazem exercício? Porque antigamente, se você parar para analisar, o trabalho dos nossos pais, eles eram mais braçal, era uma coisa muito mais ativa do que hoje é, né? Exatamente isso. Então você pega, por exemplo, que a gente vê nas aulas, né, nível de testosterona, essas coisas que baixou tudo, muito tem a ver com o tipo de trabalho que executa. Exatamente. Quanto mais parado, mais sedentário, todos os seus níveis hormonais eles vão se desregulando. E aí vai impactar em todos os rumos da vida, né? Todas as suas decisões também, né? E aí hoje você consegue, aí você pegando isso daí como base, dá para você pensar sobre a ideia da como a sociedade de hoje está sendo formada, né? A molecadinha Nutella. Então, mas aí tem um ponto. Se você tivesse lá seus 12, 13, 14 anos hoje, será que você não seria do mesmo jeito? Acredito que não, porque se você for parar para ver, hoje tem vários fatores, né, para responder sobre isso. Mas se você for parar para ver, por exemplo, antigamente, para você sair para qualquer lugar, você precisava pelo menos decorar o número de telefone da sua casa. Então, mas é isso que eu estou falando. Hoje eles não precisam porque tem tudo na mão. Então, provavelmente, se a gente tivesse 12, 13 anos nessa hora, a gente já está nem sentado lá fora, porque não pode estar na rua mais. Então, a gente já tem que estar dentro de casa, cada um com o celular jogando online. E sua habilidade de raciocínio? Talvez seria totalmente diferente, de desenrolar, de saber das coisas. Hoje, por exemplo, você joga um moleque na rua, não precisa voltar para casa não, pô. Mas eu acho que se tivesse essa facilidade no nosso tempo, a gente ia ser a mesma coisa. Será, meu? Ia, porque a gente teve que desenrolar, porque não tinha como não desenrolar. Sim. Então, você vai em Santa Maria pagar essa conta aqui e depois você volta. E se vira. Hoje não, o moleque tem o celular ali, ele pega, abre o GPS, ou nem precisa, né, para ir pagar a conta. Mas se ele precisa ir num bairro e voltar, o Uber, o ônibus, tem aplicativo do ônibus. Você está na sua casa lá e fica esperando, o ônibus está chegando, você vai pro ponto. Então, eu acho assim, não é claro, tem uma molecada hoje que é mais sensível. Mas eu acho que não dá pra gente comparar com o nosso tempo, porque é tipo falar, se eu tivesse asa, eu não ia caminhar. A gente não tem, não dá pra saber se você ia usar a perna ou se ia usar a asa. Então, nos anos 90, a gente usava o que a gente tinha. Hoje eles usam o que eles têm. Provavelmente, quando essa molecada de hoje tiver os filhos deles, eles vão falar a mesma coisa. Moleque, no meu tempo eu tinha que fazer o trabalho no chat GPT. Agora você só precisa pensar e a impressora já imprime, se existe impressora ainda. Então, assim, eu acho que cada época, por exemplo, para os nossos pais, a nossa geração já foi Nutella. Porque a gente não precisava trabalhar. Boa. A gente foi trabalhar depois de velho. Pro meu avô, meu pai já foi Nutella. Porque meu pai já sabia ler, meu avô não sabia ler. Então, sempre vai ter esse choque intergeracional, porque uma geração, em condições normais, uma geração vai ser sempre menos pobre do que a anterior. Mas você acha, de repente a gente não pode também pensar na ideia de, poxa, o fato, é aquela velha frase lá, que me ajuda nessa frase aí,
homens fortes, tempos difíceis fazem homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens mais fracos, e homens fracos fazem tempos difíceis. Você não acha que agora, por exemplo, com essa molecada aí que você bateu o pé no chão, o moleque já começa a ser depressivo, ter depressão e começar... Você não acha que de repente ali estão entrando fazendo entrar numa fase difícil da vida? Mas aí eu não julgo os moleques, eu julgo os pais. Eu acho que os pais supervalorizam muito. Então o moleque tá triste, todo mundo fica triste. Então o moleque tá triste, meu Deus, meu filho tá triste, ele não pode ficar entediado, dá um videogame, dá um computador, dá alguma coisa, nossa, vamos no médico, injeta lá, dá TDAH, TSP, TUV, HIV, o moleque tem tudo. Mas aí só que é o seguinte, só que quando você fala isso, por exemplo, porque eu vou dar tudo pro meu filho, mas exatamente vai lá do passado. Por exemplo, meu pai não me deu tudo. E hoje, por exemplo, eu como pai, eu dou tudo que eu posso dar para o meu filho, não pensando na ideia de criar o meu filho como um dodóizinho, mas sim, de repente, eu vou fazer o possível para ele ter o conforto que eu não tive, talvez, entendeu? Então, quando eu penso dessa forma, é a mesma coisa quando eu digo, filho, eu te amo. Nem todos os pais diziam isso daí antigamente. Quantas vezes seu pai te disse? Nunca, e espero que não diga mesmo, senão eu vou achar que ele tá perto da morte. Meu Deus, tem que falar. Tem que falar. Segura meu herói. Porque é o contrário. Hoje eu acho que os pais falam muito e praticam pouco. Sim. Então tem muito pai que fica lá, ai filho, eu te amo, mas só vê o moleque à noite na hora de dormir. O pai sai para trabalhar, o moleque tá dormindo. O pai chega para trabalhar, o moleque tá dormindo. Então ele quer preencher esse vazio que o moleque tem com coisas compráveis, né? Com conforto, com celular, com tênis da moda, e no fim vai faltar ele, porque ele tem que trabalhar tanto para manter o moleque naquele padrão que ele acha, vou dar pro meu filho tudo que eu não tive. E a única coisa que vai faltar pro seu filho é você. Então você vai trabalhar anos e anos lá, pagando cartão de crédito, pagando tudo pro moleque ter tudo da última moda, e aí o cara pergunta, qual é o cantor favorito do seu filho? Não sei. Que time que seu filho torce? Não sei. Qual é a roupa favorita do seu filho? Não sei. Qual é o melhor amigo do seu filho? Mas isso daí será que não está relacionado também à ideia do nosso mundo, que a gente está hoje muito, muito competitivo, muito volátil, uma coisa muito rápida demais, você precisa muito trabalhar demais, não que no passado não precisava. Mas hoje, por exemplo, você é professor, eu sou professor, você vai lá, tá trabalhando de segunda a sexta, no sábado, no domingo, chega a mensagem da sua escola lá falando, tem que fazer tal e tal trabalho, sua cabeça continua trabalhando. É a mesma coisa os pais, por exemplo, dessas crianças aí, tá em casa, tá trabalhando, tá em casa e tá trabalhando, aquele trabalho home office e tudo mais. Então, eu vou trabalhar em casa, eu acho isso uma grande ilusão. O cara, vou trabalhar em casa porque eu vou estar mais perto dos meus filhos, vou estar mais perto, no final das contas, você tá colocando o seu lar com um trabalho também e você não consegue desvincular isso. E você também não vai conseguir dar atenção também para o seu filho justamente porque você está lá dentro da sua casa trabalhando. Eu acho que acabou indo para dois extremos. Você tem o extremo dos pais de antigamente, então que não demonstrava nenhum tipo de afeto. O afeto do seu pai era encher a geladeira tá cheia, o armário tá cheio, você tá com a barriga cheia, você é educado, acabou. É a minha parte que eu tô fazendo. E hoje a gente acabou indo para outro extremo, que é o pai que vai dar tudo pro filho e que nem eu falei, vai potencializar tudo que o filho tá sentindo. Então o moleque tá triste, eu preciso levar no psicólogo porque o moleque tá triste. Não, ele tá triste porque ele tá triste. É a mesma coisa, felicidade. Ele tá feliz, daqui a pouco ele tá triste, daqui a pouco ele tá com raiva, daqui a pouco ele tá com tédio. Então eles impedem que as crianças tenham tédio. Né? Se você vê lá, pega mesmo a história do Senado romano, os senadores romanos, eles pegavam os filhos ali na adolescência e obrigatoriamente aquele moleque tinha que ficar de 1 a 2 horas sem fazer nada. Sentava o moleque no canto e falava, você vai ficar aí. É o tédio, que eles chamam de ócio produtivo. Então durante aquelas 2 horas o moleque tá sentado aqui, ó. Igual você, quando você era moleque que você ia no dentista com a sua mãe, com seu pai. Você ia lá, você sentava lá, acabou. Ou tinha uma revista ou não tinha nada. Você ficava aqui, aí você começava, ô mãe, como que essa luz está acesa? Ô mãe, de onde vem essa Coca-Cola? Ô mãe, como que funciona o celular? Ô mãe, e aí você ia despertando. Hoje não. Então eles vão falar, tem criança que dá muito trabalho. Para esses tipos de pai aí não dá trabalho, porque o momento que o pai tem para estar com o filho, ele dá um celular na mão do moleque. Boa. E o moleque fica lá com a cara em cima do celular lá, o pai com o celular do outro lado e já era. Você fez eu lembrar de uma coisa muito interessante da cultura espartana lá, do Agogê, lembra? Do Agogê? O Agogê, o menino com 7 anos de idade, era jogado lá pra mata lá e se vira, só volta vivo.
E se conseguisse Se não voltar, voltar, se não mereceu. voltou, você não mereceu ser um espartano, isso é Porque cultura, né? o moleque de hoje ele precisa entender que a comida ela não nasce na geladeira. Não. O tênis, não. O moleque chega em casa, joga uma camiseta em cima de um canto, quando ele voltar, a camiseta tá passada, dobrada dentro da gaveta. Então ele acha que ele jogando ali, uma força mágica vai tirar e vai pôr dentro da gaveta. Ele acha que a comida nasceu dentro da geladeira. Ele não tem essa ideia de onde que veio a comida. E dá o referido valor, né? Aquilo, Exatamente. Né? Então ele tem lá, ele tem tudo na mão, então ele não vai dar o valor, então ele não vai cuidar, então dane-se tudo, né? Porque eu vou estragar, porque depois vem outro. Vem outro porque vai ter alguém lá para suprir. É igual essa história que, ter filho dá muito gasto. Não dá gasto. O gasto que um filho dá é gasto emocional. Então você vai chegar em casa cansado, você vai estar morrendo naquela tentação de pegar seu celular e, joga aí, só me deixa relaxar. Mas e a escola? E as escolas? Escola, faculdade, curso, roupa? O que isso não se relaciona a gasto? Como assim? Eu digo gasto no sentido de compra mesmo, de roupa, de sapato, Filho não dá gasto. Filho pequeno é fralda e leite, o filho maiorzinho, você compra uma roupa, vai durar um monte de tempo. Agora, o que os pais não querem é passar tempo com os filhos. Então, eu acho que o pessoal vai trucidar. O que o pai não quer é passar tempo com o filho. Chega lá, dá o celular ou liga a televisão. Aí você tem um moleque de 2, 3, 4, 5, 6 meses, liga lá, o moleque fica lá em stand-by, o cérebro dele não está criando conexões. É incrível, né? Você vê, é interessante, você liga a televisão, a criança tá lá, não tá brincando, tá fazendo bagunça lá, tá fazendo tudo. Você ligou a televisão, você deu... Acabou, bicho. Você vê que a criança ela vai se alimentando ali e você pode colocar uma pedra quente na boca dela que ela come, ela não tá nem vendo, porque o cérebro ele não tá fazendo as ligações. É interessante porque com meu filho acontece isso, às vezes ele tá lá jogando um joguinho dele lá, filho, e já era, acabou, desliga, né? E é o momento que o cérebro ele precisa fazer as sinapses, ele precisa, vai ligar os neurônios do moleque lá e ele começa a expandir, né, o seu intelecto, e você deixa no celular, porque aí você vai também mexer no seu celular, a mãe vai conseguir lavar uma louça, vai conseguir fazer os afazeres de casa e o filho fica lá largado, quem cria. E aí tem outra questão, já que é pra... Você pega um moleque de 6 meses, entra na creche, enfia um moleque com 6 meses na creche, ele vai sair da escola com 18. Boa. Então esse moleque dos 6 meses ao 18, ele vai passar muito mais tempo com os professores do que com os pais. Quem que vai criar esse moleque? Também a ideia uma vez você enfia a televisão, celular, tablet na mão da molecada, você está passando a responsabilidade terceirizando, né? Terceirizando a sua responsabilidade para a mídia, do modo geral, né? A internet, do modo geral. É uma grande diferença de você, você filho, filha, você vai estar aqui, você vai assistir aquele desenho que eu colocar, tá. E hoje você vê, em várias questões lá na internet, lugares, canais, Netflix, por exemplo, você vai ver lá que tem desenhos com conotações sexuais, por exemplo, entendeu? Então, uma vez que você, pai ou mãe, escolhe, coloca lá o desenho para seu filho assistir, você ali sabe do que ele está assistindo. Mas também não adianta, porque é uma hora que você vai no banheiro ou outra, o moleque não sabe nem escrever, mas ele pega lá e coloca tal desenho, tal. Aparece lá aqueles shorts que tem no YouTube, aquilo lá é uma desgraça. E ali se você já viu, você sabe como é que trabalha o algoritmo, né? Você, tô lá pro seu, eu gosto muito de trabalho manual. E aí eu começo a colocar o trabalho manual lá no TikTok. Tá, passou 5, 6 trabalhos manuais, depois começa lá um cara barbado fazendo idiotice. Que isso daí é o horror de tudo, né, cara? Colocar, né? Um cara barbado fazendo idiotice na internet. Aí beleza. Aí do nada, depois, por exemplo, aí começa a mulheres mostrando o corpo e tudo mais. Aí depois mostra mais uma coisinha lá do que você colocou e já era. Acabou o seu algoritmo que você. Então você tem que reprogramar novamente. Entendeu? E a internet sempre vai estar jogando no seu peito o que é interessante para ela, o que é vendável, né? O cérebro ele vai funcionar da mesma maneira, por estímulos. Então, se você está acostumado, é igual quem vai para academia. Você chega em casa, você sentou no sofá, ligou a TV, acabou. O próprio corpo você fez, não, tem que ir para academia. Seu corpo já vai murchando ali, você fala, não, mas hoje não está calor, hoje está frio, hoje está no seu... Aí você não vai, porque ficar de boa, ficar no ócio ali, não produtivo nesse caso, ele é muito mais prazeroso para o corpo. Por isso que existe a zona de conforto, porque ela é confortável. A zona de conforto. Então, mas se o ser humano tivesse ficado na zona de conforto, a gente não tinha nem descido da árvore ainda. Boa. Então, o que vai fazer o ser humano se movimentar é o desconforto,
aquele negócio estranho que você está sentindo, você não sabe o que é. Então, praticar um exercício físico, melhorar a alimentação. E isso daí está relacionado a várias outras questões, não só no físico, né? No intelectual também. Por isso que até nos moleques, né, do 6º ano, eles perguntam, professor, por que essas estátuas aqui ficam sem roupa, né? Que você vê lá dos gregos antigos, etc. Porque eles treinavam, eles estudavam pela manhã e à tarde eles treinavam. Porque o corpo e a mente, eles precisavam caminhar juntos. Então não adianta você ter um intelecto desenvolvido e ser gordão gigantesco. Porque imagina um pai que é gordo, gigantesco, pançudo. Você tá num canto, aí sei lá, começou a pegar fogo, ou precisa sair correndo, o cara não consegue dar um pique de 100 metros. Não consegue. Pegar o filho no colo. Não consegue pegar o moleque no colo. Uma vez, foi interessante, uma vez, eu fui numa clínica levar meu filho lá era o exame, consulta normal, né? Aí meu filho, pai, me joga pra cima. Eu fui lá e peguei ele, joguei pra cima. E é isso aí. Tem que ensinar mesmo, tem que ensinar o seu filho a se desbravar mesmo, a ele não ter medo das coisas, não é isso mesmo. Aí eu fui lá e pegava e jogava o menino pra cima, tal. Aí o menino foi lá e pediu pro pai. Aí lascou. O pai dele fazer, aí o pai dele todo sem graça, olhando assim, aquele sorriso amarelo, eu não consigo, entendeu? É exatamente a mesma coisa, só que, por exemplo, numa situação dessa, eu estou fazendo meu filho não ter medo de altura, não ter medo e sempre confiar no pai, certo? Nisso também, eu estou ali mostrando também a minha força, a minha habilidade que eu tenho, de ter a força de jogar meu filho para cima. Isso daí nada mais é do que também uma fonte de treino também para o homem. E a própria necessidade. Se é uma emergência, você vai carregar o seu e dos outros. Exatamente. Então. Mas a própria formação de que nem eu falo de vez em quando, qual que é a vantagem de se casar hoje? Principalmente para as meninas. Para os meninos nunca teve, para o homem nunca teve. Não tem. Mas a mulher, ela estuda. Aí ela vai e consegue um emprego. Aí ela arruma um caboclo. Aí eles namoram, nova, casa, tem filho. Se a mulher ela vai ter que trabalhar para ajudar nas contas de casa, então ela vai trabalhar, ela vai pagar as contas de casa, ela vai cuidar da criança, ela vai cuidar da casa e vai cuidar do marido. Para que casou? Mas sabe o que é? As pessoas, ela é assim. A forma, você pode estar feliz, sozinho, solteiro, feliz, tá tranquilo. Você tá de boa. Você tem uma forma de viver. Essa é a sua forma de viver. Você está lá, você está feliz, está tudo bem. Só que quando você busca uma pessoa para se relacionar, você está tentando ali viver algo diferente, mas tão bom quanto você vive. Certo? Vamos imaginar que todo mundo viva bem, solteiro, beleza? Aí você vai lá e você arruma uma pessoa, porque você, na verdade, você está buscando ali algo, um sentimento, algo diferente, que essa pessoa pode te proporcionar. Só que aí tem os problemas, né? Quando você vai lá e você joga todas as suas cartas na mesa, quando você vai lá e começa a gostar, conhecer uma pessoa e começa a gostar daquela pessoa. E aí, quando dá errado, vem a frustração, entendeu? Aí essas frustrações, principalmente para o homem, acaba gerando vários problemas. E esses problemas também estão relacionados às questões financeiras, por exemplo. Diferença para o homem e para a mulher. Se eu fosse uma mulher, eu jamais ia me casar com um cara que não consegue me sustentar. Boa. Eu jamais. Por quê? Porque a mulher é o ser precioso. O homem não. O homem ele tem que servir. Então qual é o propósito da vida do homem? Servir. Boa. Trabalhar e ser útil. O homem precisa ser útil. Né? O homem liso nem a mãe gosta. Uhum. Então o homem ele precisa ser útil. Então o cara que é casado, que tem filho, ele já entende o propósito da vida, que é essa utilidade. Aí você vai viver pelo próximo. Agora, por exemplo, o cara que é solteiro, qual é o propósito dele? Construir patrimônio. Por isso que a primeira parte da vida você constrói, a segunda você multiplica, a terceira você ensina. Então a nossa vida ela é dividida em 3/3. Agora, o problema é que as pessoas estão atravessando as ideias. Sim. Então, por exemplo, o cara conhece a menina hoje, aí já faz um filho. Aí fez um filho, aí vai morar junto. Aí vai morar junto, aí começa a se conhecer. Aí depois que se conhece, vê que não tem nada a ver um com o outro, separa. Então hoje você tem 52% dos lares no Brasil com a mãe solteira, chefiando. Cadê os homens que não assumem sua responsabilidade? E quando está relacionado às questões religiosas, por exemplo, onde os dois jovens estão lá na igreja, eles estão lá namorando, tá tudo certinho, poxa, a gente precisa casar, porque senão a gente vai cair no pecado e tudo mais e tal. Eu acho isso daí um grande problema. Eu acho um grande problema porque justamente você está indo casar justamente porque você está, primeiro, tudo isso que você falou está tudo certo. Você está estruturado financeiramente, você tem sua casa, você tem sua mentalidade, está tudo certinho. Você com 19 anos de idade, quando você teve 19 anos de idade, você acha que você estava preparado para o mundão, ter família, ter filho e tudo mais?
Esse daí eu acho que é uma questão, por exemplo, que é o que gera um problema muito grande, porque os dois jovens despreparados, já vou casar, porque, na verdade, ele só eu acho que está pensando mais no sexo do que simplesmente casar. Porque eu vou viver no pecado. Por quê? Por que você está casando então? Então você está casando por causa de sexo, entendeu? Se você já está pensando na ideia do pecado, entendeu? Eu acho que essas ideias aí que a gente está trocando, está conversando, um emaranhado de tudo, eu acho que é tudo o que a gente vai abordar aí nesses podcasts que a gente vai estar trazendo. O que você acha? Porque até nenhum homem deveria casar antes dos 30. Sim. O homem, ele só é homem, só é formado depois dos 30. Você vê que o próprio Jesus, que é o melhor exemplo, ele só começou a pregar depois dos 30. Sim. Até os 30 ele estava aprendendo. Então Sim. nenhum homem deveria se casar antes dos 30. Problemas são biológicos, né? E fisiológicos, que vai impedir do cara, que acaba um moleque aí com 25, 20 e poucos anos já vai casar. Agora, o homem, hoje, com as ferramentas que ele tem, ele precisa fazer dinheiro. Uhum. Tem que ser sua meta número 1. Cuidar do seu corpo, cuidar da sua alma, cuidar do seu espírito e cuidar do seu bolso. Uhum. Né? Então, se você não tem condições de se sustentar, não inventa de casar. Boa. Por quê? Porque quando a mulher ela divide as responsabilidades financeiras com o cara, vai acabar havendo uma bagunça no que é de responsabilidade de quê? Qual que é a minha parte, qual que é a sua parte. Então, o homem provedor e protetor, a mulher é aquela que cuida do lar. Então, o homem é o telhado, a mulher é a viga. Sem a viga, o telhado cai. Sem o telhado, a viga se corrompe. Então, eu acho que estruturando tudo isso é essa ideia de ser feliz. Então, a pessoa que casa para ser feliz, ela já casou errado. Felicidade. Boa. Ela já casou errado. Você não casa para ser feliz, você casa para fazer o certo. Então, não é todo dia que você vai acordar apaixonado, que bom que eu tô casado. Não, mas você vai fazer o que tem que ser feito. Mas é bom estar apaixonado. Você é pessimista. Você sabe que até o século XIX, paixão era doença. Era tratado como doença. Porque quando o cara tá apaixonado, ele para de raciocinar. Mas é legal você acordar cedo, cara. Você acordar cedo e pensar, puxa, nossa, aquela garota tá pensando. Tá falando isso porque ele é solteiro. É por isso que você... Isso mesmo. Então, mas é legal. Eu acho que esse momento... Isso aí você troca pela responsabilidade de fazer o certo. Que aí a gente vai falar numa próxima oportunidade. Boa. O que é fazer o certo. Por hoje, valeu? Valeu. Muito obrigado pela sua presença. Na próxima eu quero uma Coca-Cola mais gelada. Essa aqui tá aguada. Fechou. Falou.